Algumas objeções espíritas, vamos lá. Déjà vu, já visto. A sensação de já ter estado em dado local nunca antes visitado. Já viveram isso? Nossa, parece que eu já estive aqui. Já tive um déjà vu. Então agora eu vou contar para você o que a ciência fala de déjà vu. Alguém lembra da TV de tubo? A TV de tubo, quando você ligava, a primeira imagem que aparecia era a última que você tinha quando você desligou ela. Aí aparecia, ficava grudado no tubo aquela primeira imagem. Aí depois vinha outra imagem. Então, o que acontece no cérebro humano? Eu olho para essa irmã, como é o nome da senhora mesmo? Para a irmã Edna, eu dou a primeira olhada para ela. Meu cérebro bate uma foto e manda para o subconsciente, e eu olho de novo e falo, Edna, menina, eu te conheço de algum lugar. Na verdade, eu não conheço ela de lugar nenhum. O meu cérebro está pegando uma peça, pregando uma peça. O cérebro bateu uma foto, mandou para o meu subconsciente, para os meus arquivos, eu trouxe a consciência e eu estou vendo a Edna e estou achando que estou vendo ela. Uma outra coisa que pode acontecer é uma figura parecida com a da Edna. Então eu vi alguém parecida com a Edna, que me foi marcante na vida, e eu agora lembrei dela, e eu penso que é a Edna. Então eu posso fazer essa confusão mental. Não tem nada a ver com você conhecer a pessoa de outra vida. Então essa ideia do déjà vu não tem nada a ver. Segundo, vamos lá. As desigualdades. Porque uns nascem cegos, aleijados, pobres, retardados e outros não. Bom, muito bem. Eu peguei esse texto aí, tá? De uma tese espírita, inclusive. Eu estou citando o Ipsilitre. Minha filha, quando assistiu essa minha palestra, ela é pedagoga, pai, não pode mais falar retardado. Eu falei, filha, não sou eu que estou falando. Isso aí é um panfleto espírita. Bom, por que acontece essas questões? Bom, acontece por causa do seguinte, Romanos 8:22 fala que a natureza geme. Quando o homem cai em pecado, é só o homem que cai em pecado? Não, toda a natureza cai em pecado. Então, qual é a consequência do pecado? Obviamente, pessoas nascendo com problemas físicos, mentais, espirituais. Eu me lembro que aconteceu um debate no antigo 25ª Hora da Record que tinha, e lá estava o médium espírito usando esse argumento. Aí estava lá o Padre Quevedo. Lembra do Padre Quevedo? Isso não existe. Eu entrevistei o Padre Quevedo. Tem uma entrevista minha lá no site do CACP, eu entrevistei o Padre Quevedo antes dele morrer. Então o Padre Quevedo, na hora que ele foi questionado sobre isso, porque uns nascem aleijados, cegos, etc e tal, o Padre Quevedo, sabendo que o médium era espírita kardecista, arrancou do bolso assim, um pacote de fotos Polaroid e jogou na mesa assim, do debate. Que pecado fez esse boi de 2 cabeças? Que pecado fez essa galinha de 4 asas? Que pecado fez essa cobra de 2 cabeças? Que pecado fez esse cachorro de 2 rabos? Então ele pegou animais que nasceram com deficiências e colocou na mesa, porque o kardecismo não acredita em reencarnação de ser humano e animal. Ele quebrou o médium espírita, porque o médium espírita kardecista não é como o hindu e o budista, não crê na regressão da alma. Então um homem não poderia nascer como uma cobra ou como um boi. Logo, se nascem animais com defeitos, nasce por quê? Porque toda a genética humana e zoológica e biológica, ela está contaminada pelo pecado. Então aí nós temos anomalias. Tá certo? Agora, qual é a solução para isso tudo? A solução está em Cristo Jesus, que morreu para nos dar vida e vida em abundância. Outra coisa, as crianças que têm problemas mentais e elas acabam morrendo, sejam crianças ou adultos, elas vão para onde? Para o céu. Porque Deus não imputa pecado a quem não tem consciência de pecado. Romanos 7:9, lembra? Então, todas essas crianças que têm problemas mentais, ou todos os adultos que têm problemas mentais, ao partir desta vida, estarão com Cristo. Tá certo? Porque não é imputado pecado. E por fim, regressão a vidas passadas. A hipnose prova a reencarnação? Então, muitas vezes o cara faz hipnose, né, como a Shirley MacLaine, e ela descobre que era Cleópatra, rainha do Egito. O que acontece? A hipnose não prova nada, porque muitas vezes o hipnólogo
ele está induzindo a pessoa a pensar que é uma coisa que nunca foi. Tá? Não entra nessa conversa da hipnose. Deus nunca faz você perder a consciência. Próxima, por favor. A salvação não se obtém por graça nem pelo sangue derramado por Jesus. Olha o que diz o jornal Espírito Reformador. Página 236, de 1951. Que blasfêmia. A salvação não se obtém por graça, nem pelo sangue derramado de Jesus. Efésios 2, de 8 a 9, fala o contrário. Porque pela graça sois salvos, não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso aí é muito claro, nós lemos isso ontem. A salvação é pela graça, é o favor imerecido. Favor imerecido. Quando você pensa em salvação pela graça, você lembra da cruz do Calvário. Agora, olha que interessante a próxima. Anos atrás, recebemos a notícia de que muitos da família dos Bezerra de Menezes, uma das famílias mais tradicionais do espiritismo brasileiro, pioneira em nosso país, estão se convertendo. Isto só vem a provar que o espiritismo vem decaindo em toda a Europa e demais países. Infelizmente, esta superstição consegue sobreviver ainda aqui, em nosso país, devido à forte religiosidade eclética de nosso povo. Oremos pelos espíritas para que encontrem o verdadeiro espírito da verdade. Então veja, na Europa, no mundo inteiro, o espiritismo decai. E no Brasil, cresce. Aqui é do contrário mesmo, né, irmãos?